Pensa só no seguinte, um brasileiro que ele estava no local errado, na hora errada. Um jovem que tinha ido apenas comprar um pãozinho, um café da manhã para sua família, mas que ele de repente foi surpreendido no local e que enquanto ele estava na fila para pegar o seu pão e tomar o seu café, ele foi levado simplesmente pelo exército nazista de Adolf Hitler e que de uma hora para outra ele foi obrigado a defender e lutar a favor de um dos maiores genocidas que a história já viu. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do brasileiro que fez parte do exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos. Os depósitos podem ser feitos via boleto, via cartão de crédito, via Pix, que é o mais recomendado, porque o dinheiro cai mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo da Blaze, usa o cupom NÃOADIVINHO para você poder ganhar um bônus de boas-vindas, que vai duplicar o valor que você vai depositar em até 5 mil reais, tá? Então se você depositou 500, ganha 1.000, depositou 1.000, ganha 2.000 e assim por diante para você poder jogar lá, beleza? Então boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. Já imaginou você tá numa padaria para comprar o seu pão ali quentinho, para tomar um café tranquilo para sua mãe ali, seu pai, e do nada chegar uns caras do exército te acelerando, dizendo que você tá convocado e tem que ir agora para defender o país e que você tá numa guerra mundial. E que detalhe, que essa guerra já estava praticamente perdida por esse país. Putz, estou lascado. Parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. O Horst Brank, ele é um brasileiro que morava na Alemanha na época da Segunda Guerra. E não estranhe esse nome, mas o Horst era realmente brasileiro. O Evaldo Horst Brank é natural de Curitiba. E agora pelo Evaldo já parece mais um pouco brasileiro, né? Bom, ele tinha os pais alemães, né? E por isso ele tem esse sobrenome germânico. Bom, depois de passar um tempo morando em Belo Horizonte, os seus pais decidiram voltar com a família para a Alemanha em 1939. Eles queriam aproveitar a aparente prosperidade que acreditavam que a Alemanha estava vivendo. Eles ouviram ali sobre o ressurgimento econômico que o país teve após um tempo ali da Primeira Guerra Mundial e se interessaram por esse ressurgimento, e aí eles resolveram fazer as malas então e voltarem para a Alemanha. Mas eles não faziam ideia do caminho que a Alemanha e a Europa tomavam, né? Enfim, o brasileiro que tinha apenas 18 anos e vivia em Berlim, ele foi levado pelo exército nazista, a SS de Adolf Hitler, para combater a guerra sem preparo algum. O brasileiro no exército de Hitler. Era 6 de janeiro de 1945, quando soldados da SS entraram correndo na padaria em que o brasileiro estava e levando os jovens que estavam lá de todas as idades para lutarem na Segunda Guerra Mundial. Com 18 anos, nem adiantou para o Evaldo ele falar a sua nacionalidade, falar que não era alemão, que era brasileiro. Com os pais alemães, ele foi levado até o campo de batalha e recebeu ali uma arma para poder guerrear pela ideologia de Adolf Hitler. A derrota alemã já era inevitável na ocasião, mas o exército nazista estava desesperado. Isso fez eles levarem ali a fazerem coisas como essa, né? O ato de desespero deles recrutarem ali jovens sem experiência alguma. Como disse, a derrota alemã estava bem próxima e realmente era uma questão de tempo até eles serem dizimados pelos aliados. Os russos já vinham se aproximando rapidamente de Berlim, tanto que pouco tempo depois, no final de abril, o Hitler já estaria morto e no dia 8 de maio a rendição alemã seria assinada. Só que nessa altura do campeonato, a vida de Horst já não estava mais em suas mãos e muito menos nas mãos de seus companheiros de guerra, né? No dia 28 de abril, a frota do brasileiro foi cercada pelo Exército Vermelho no vilarejo de Haubei, ou Haibei em alemão, Haibei, no sul de Berlim, iniciando uma batalha que durou ali por 2 dias, e esse combate acabou deixando ali mais de 40 mil mortos. Os sobreviventes do lado da Alemanha nazista, incluindo o brasileiro, foram capturados pelos russos. Desse jeito, o jovem, depois de pouco mais de 3 meses como um soldado, ele acabou virando um prisioneiro de guerra. Logo depois que ele foi capturado, ele ainda foi levado para um campo onde os prisioneiros ficavam, né? Ele ficou por lá por muito tempo, né? E logo em seguida ele foi também levado junto com outros vários detidos para uma fábrica de tratores que ficava em Vladimir, que ali cerca de 200 km de Moscou. Bom, lá o destino do curitibano foi traçado com muito frio,
fome, desnutrição e completa falta de esperança, né? Como prisioneiro, o Horst ele escrevia ali algumas anotações em seus diários, como se fosse ali seus últimos dias de vida. Muito provavelmente, quando ele pegava num lápis, ele escrevia, era um momento de maior conforto para o rapaz, né? Numa época tão sofrida, já que até para dormir o jovem brasileiro, o Horst, ele tinha que ficar de pé, porque sequer havia espaço para ele sentar no chão ali nas composições onde os prisioneiros ficavam. Num desses registros, logo após ele receber um prato de comida com alguns pedaços de camarão, o jovem escreveu, aspas, "O coração de um prisioneiro de guerra se alegra com pouco. O que trará o futuro? A liberdade cantou." O Horst passou então por esse perrengue todo, né, sendo prisioneiro do Exército Vermelho por mais de 1 ano, até finalmente ele ser libertado. Ele foi deixado em Udine, na Itália, em 1946. No novo país ele passou por mais perrengues ainda, chegou a dormir nas ruas, em sanatórios, até que ele conseguisse então a documentação brasileira novamente. Durante esse período ele conseguiu voltar a ter contato e a conversar com seus familiares que ficaram lá em Berlim, isso através de cartões postais e cartas. O Horst voltou ao Brasil em outubro de 1946, 2 anos antes de sua mãe, seu pai e a sua irmã. De volta ao país de origem, ele reconstruiu a sua vida, né? Como foi possível ele reconstruir? Ele se casou, viveu em Belo Horizonte e teve 7 filhos. Em maio de 1984, ele morreu de câncer, isso aos 57 anos de idade. Um final até que inesperado para um garoto que saiu para comprar pão e do nada foi transformado num soldado nazista e passou mais de 1 ano como prisioneiro russo. A história de Horst acabou virando um livro chamado Era um Garoto, o Soldado Brasileiro de Hitler, escrita pelo jornalista Tarcísio Badaró, onde o autor se baseou principalmente nos relatos que o brasileiro deixou em seus diários escritos entre maio de 1945 e outubro de 1946, além das entrevistas e viagens para os lugares por onde o protagonista passou. Vale ressaltar que, apesar dele ter defendido o exército nazista em guerra, não existe nenhum relato ou qualquer indício de que ele ou seus pais compactuavam com as ideias ou admiravam ali o maluco do bigode e os seus ideais ali assassinos. Mas e aí, vocês já sabiam dessa história de um brasileiro que foi obrigado a defender o exército nazista? Olha que loucura, não, cara? Já imaginou você ir comprar pão e do nada você tem que ir pra guerra, velho? Bom, enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo, me segue no Instagram, @marcelomilos, e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. A gente tem 2 vídeos por dia aqui, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. A gente se vê mais tarde, falou!